Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da saga de software livre. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre contribuições, como contribuir para o Notepad++, né? E como a pessoa pode colaborar desde a melhoria na documentação até o envio de contribuições pelo GitHub. Então, assim, nós vimos a força e a diversidade da comunidade no último episódio. E nesse episódio, nós vamos entender a importância e os caminhos práticos para contribuir para o Notepad++. Até porque contribuir para um projeto de código aberto vão beneficiar milhões de usuários globalmente. Além do impacto direto no software, a participação oferece uma excelente oportunidade para aprimorar as habilidades na linguagem do Notepad++, que é o C++. Além disso, no GitHub e as melhores práticas de desenvolvimento de software colaborativo. As contribuições elas vão ser publicamente visíveis e vão oferecer um reconhecimento e também a chance de se conectar com outros desenvolvedores e também entusiastas. Os caminhos para ver essa contribuição são por desenvolvimento principal, que são contribuições de código, onde é o processo de fork and pull request no GitHub, em que é o fluxo de trabalho padrão e mais formal para contribuir com o código-fonte principal. Esse processo ele é essencial para garantir a qualidade e a integração de forma harmônica das novas funcionalidades ou correções. Bom, para isso a gente vai criar um fork, onde a gente vai fazer uma cópia pessoal do repositório principal do Notepad++ no GitHub. Isso vai permitir que a gente faça alterações sem impactar o projeto original. Depois a gente vai clonar o fork. A gente vai baixar esse fork para sua máquina local usando o Git e vai permitir que você trabalhe nos arquivos. Depois, criar um branch. Para cada alteração ou recurso, a gente vai criar um novo branch em seu repositório local. Isso vai fazer um isolamento nas suas modificações e vai facilitar a revisão. Após isso, fazer e enviar alterações, que são commits e push. Após modificar o código, registre as alterações com mensagens claras e descritivas, que no caso é um commit. E em seguida, envie as pushes, que para o seu fork no GitHub. Após isso, fazer um pull request, que uma vez que suas alterações elas estejam no seu fork, a gente precisa abrir um pull request do seu branch para o repositório principal. A gente precisa também incluir um título conciso e uma descrição detalhada. E por fim, é o processo de revisão de código, que o seu pull request ele será revisado pelos mantenedores do projeto. O feedback ele vai ser essencial, né, com interações e discussões, até que o pull request ele seja aprovado e mesclado ao código principal. Então vai haver essa discussão no GitHub para saber se vai ter ou não essa adição no código. Além disso, a gente pode criar nossas próprias UDLs diretamente no Notepad++, através do menu de linguagem. Depois a gente vai definir sua linguagem. Isso vai permitir personalizar o realce de sintaxe e o dobramento de código e as definições de comentários e operadores para garantir qualquer linguagem. UDLs são linguagens definidas pelo usuário. Para compartilhar sua UDL com a comunidade, ela pode ser submetida à coleção oficial no GitHub. Para isso, existem alguns requisitos para ver essa submissão. Precisa ter o nome do arquivo UDL, deve ser único, e incluir o nome da linguagem, além de algo para torná-lo distinto, como o autor tem uma variante. Precisa também utilizar hífens ou pontos e não pode haver espaços. Tem que haver uma modificação na UDL, enfim, list.json, que é um arquivo no repositório User Defined Languages, e ele deve ser modificado para incluir na sua UDL. Além disso, é um arquivo de exemplo que vai ser requerido, uma definição de function list. Ele deve ter o mesmo nome da UDL, mas com a extensão de arquivo apropriada.
deve fazer um upload na pasta UDL Samples. Para ver o desenvolvimento e submissão de plugins, o Fórum Notepad++ e Plugin Development é o centro para discussões técnicas que são aprofundadas sobre a arquitetura de plugins, APIs e desafios de desenvolvimento. A maioria dos plugins elas são desenvolvidas em C++. A comunidade ela também vai discutir, né, a criação de plugins em outras linguagens como C# e Python Script. Isso vai indicar uma flexibilidade do ecossistema de plugins. E se um plugin ele for desenvolvido, ele pode ser submetido ao Notepad++ Plugin List Repo para ser incluído nos plugins admin do Notepad++. Isso vai tornar instalável para outros usuários. Outra contribuição que eu já havia falado nos outros vídeos que já passaram é melhorando a documentação. O Manual do Usuário do Notepad++ ele é um projeto de documentação colaborativo que ele é hospedado no GitHub, no endereço de notepad /npp user manual. A contribuição para a documentação ela vai seguir o mesmo fluxo do fork and pull request do GitHub, que é o código principal. Existem diretrizes de estilos detalhados para garantir a consistência e a clareza da documentação, incluindo o uso de Markdown, negrito para itens de menu, backsticks para códigos ou nomes de arquivos e a tag KBD, que são para atalhos de teclado. O manual ele é gerado com o Hugo, e os contribuidores são encorajados a baixar a versão estendida do Hugo, e as contribuições elas precisam ser testadas, né? E suas modificações localmente antes de submeter um pull request. O Hugo ele é uma ferramenta utilizada para gerar o site do manual do usuário do Notepad++. Ele é um gerador de sites estáticos de código aberto, que no caso do manual ele utiliza o tema HugoBook. E para testar o site localmente, os contribuidores eles precisam baixar a versão estendida do Hugo e executar um comando específico para poder visualizar as modificações. Outra forma de contribuir é um relato de bugs e sugestão de recursos. Para relatórios formais de bugs e solicitações de recursos no Notepad++, o repositório principal no GitHub é o local apropriado. Há um grande volume de ISUs abertas, indicando um fluxo constante de feedback da própria comunidade. A estrutura de contribuição do Notepad++, que abrange o código principal, UDLs, plugins e documentação, cada um com o seu próprio repositório do GitHub ou seção dedicada e diretrizes de contribui.md específicas, permite que o projeto ele esteja gerenciado de forma efetiva e tenha uma ampla gama de contribuições, desde código de baixo nível até a documentação voltada para o usuário, sem ter uma sobrecarga em uma única equipe ou um processo. E toda jornada de contribuição, ela começa com a identificação de uma ideia ou um bug, seja no fórum da comunidade ou via GitHub e SUS. Essa ideia ou bug, ela então vai ser discutida e refinada pela comunidade. Uma solução vai ser então proposta, seja sobre o código ou uma nova UDL, um plugin ou uma melhoria na documentação, e aí ela vai ser desenvolvida. Posteriormente, ela vai ser submetida via pull request, passando por um processo de revisão e vai haver um feedback interativo. Se ela for aceita, é finalmente integrada ao projeto. Só uma observação: nem todo pull request ele é aceito de forma imediata ou sem modificações. O feedback e a colaboração são partes integrantes do processo de aprimoramento. A revisão por pares e as discussões construtivas no GitHub e nos fóruns, elas vão ser cruciais para garantir a qualidade e a segurança das contribuições. Esse mecanismo de controle de qualidade, junto com a jornada de contribuição, ela vai ser fundamental para a saúde e a estabilidade de longo prazo do Notepad++. Isso vai impedir que a introdução de regressões, garantindo a consistência e também uma compreensão compartilhada da direção do projeto entre os contribuidores. Esse refinamento, ele continua por meio da interação da comunidade. Bom, e algumas dicas que podem ser dadas, né, é começar bem pequeno, com pequenas correções de bugs, melhorias na documentação. Isso vai ajudar
você a se familiarizar com o fluxo de trabalho sem a pressão de ter algo grande a ser feito dentro do projeto. Além disso, ler as diretrizes, até porque sempre consultar elas para entender para o tipo de contribuição desejada. Elas são projetadas para facilitar todo o processo e aumentar a chance de uma aceitação. Também usar o fórum para poder conversar com a galera e também fazer perguntas, ter uma interação, feedback ali do que está acontecendo, do que as outras pessoas estão pensando, como aquilo ali ocorre, enfim, para você ter uma ajuda e discutir as suas ideias antes de submeter um pull request. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, cada contribuição, independente do tamanho, seja ela uma contribuição pequena na documentação, até um pull request em uma função extremamente grandiosa, ou também um plugin e etc., isso vai fortalecer o Notepad++ e toda a comunidade. A participação ativa é o que vai impulsionar toda a inovação e vai garantir a liberdade e a qualidade do software. Então, assim, juntem-se à comunidade Notepad++, visitem alguns fóruns e repositórios do GitHub mencionados durante o vídeo e contribuem com diferentes coisas, sendo com algo mais básico ou algo mais difícil. Contribuem para fazer o seu impacto e fazer a diferença. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, não somente desse vídeo, mas de todos os outros da saga. Então foi isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo e também que vocês contribuem para o Notepad++. Também espero que vocês tenham entendido sobre a contribuição, né, à comunidade do Notepad++ e também sobre software livre. Então foi isso, muito obrigado por terem assistido, tchau!